A gente conversa sobre, sobre o dia de hoje, né? Hoje é quarta-feira e nessa semana nós estamos falando, essa é a semana da impossibilidade, as impossibilidades ateias, ou seja, fatores que impedem a existência de verdadeiros ateus. Falsos ateus tem demais. Tá? É uma maneira, muitas vezes, que o ateu, que o ser humano tem de se livrar da nossa conversa fiada, do nosso. Eu já encontrei esses, né? Prefere dizer que não crê em Deus só para não conviver com essa linguagem, essa água que a gente fica repetindo o tempo todo, essa religiosidade sofrível, né? Essa coisa doentia. A gente precisa ficar dizendo ao mundo certas conversas, certas tolices na arrogância da gente, de que a gente é mais abençoado. Deus me abençoa demais. Deus. Então a gente fica nessa conversa muito mais no interesse de desfazer do outro do que mesmo de glorificar a Deus. E isso soa mal ao ouvido das pessoas. E muitos deles, não, eu prefiro ser ateu, só para me livrar dessa doença. Entendeu? Então vamos ver aqui. O verdadeiro ateu, é impossível um verdadeiro ateu. Primeiro, olha, domingo falamos, porque todo mundo foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então não pode haver ateu. Segundo, né, não existe ateus, porque a ação da graça de Deus é sobre todas as pessoas. Quem vive de alguma forma no convívio, não é, com essa graça de Deus, é impossível ter a ideia de que Deus não existe. Tá bom? Na terça-feira, ontem, a gente falou que é impossível haver o verdadeiro ateu, porque o convencimento do espírito é ajustável a todas as pessoas. Não é um modelo só para todo mundo, não. Para cada pessoa, Deus, o espírito tem uma maneira para convencer de acordo com a individualidade daquela pessoa, de acordo com os valores daquela pessoa. Entendeu? Então o Espírito vai atuar na vida dela, e não é um momento só, não, é a vida toda dela, de acordo com o jeito dela, a maneira dela, o raciocínio dela. Então todo mundo está convencido do pecado, todo mundo, por causa dessa ação do Espírito. Então, impossível haver ateu. Hoje a gente lembra que é impossível haver ateu por causa da iluminação ajustável também do Espírito. O Espírito atua iluminando, né? Então, de acordo comigo, por exemplo, eu tenho um jeito de ser, eu tenho uma maneira de ser. Ele me ilumina para que eu veja Deus nas coisas. Ah, mas tem muita gente ruim. Tem muita gente ruim. Seriam piores se não tivesse a iluminação do Espírito. Compreende? Então é impossível haver o verdadeiro ateu, porque o Espírito ilumina, e quando ele ilumina, fica difícil o cara fazer que não está vendo. Né? Tá lá a ação, a maneira de Deus agir, e eles todos percebem. Tá bom? Muito bem. Inclusive, quando eles encontram os argumentos deles para dizerem que Deus não existe, esses argumentos estão em cima de realidades que eles veem, porque a graça mostra, a iluminação mostra para eles. Aí então eles vão trabalhar em cima daquilo, né? Olha, estou vendo, mas eu não acredito. Eu estou vendo, mas olha, eu não acredito por isso, isso, assim, assim, assim. Entendeu? Então, impossível. A outra coisa aqui, falando nesse mês, o mês de setembro, hoje é o dia 28, né? Então, no dia 28, a gente destaca o seguinte: mês de um principal ensino de Jesus. A gente destacou 12 ensinos principais de Jesus. E um deles, né, a gente diz assim, já que hoje é o mês, o quê? Mês 9, né? Então, o nono grande ensino de Jesus é o ensino, andar a segunda milha. Quando alguém lhe obrigar a andar uma milha, vá duas. Duas. Ele lhe obrigou a andar uma milha, né? Não reclame, não. Não fique brigando, não fique fazendo confusão, não. Seja pacífico. Seja pacificador. Vá duas.
2 milhas. Com certeza, fazendo isso, ele não vai lhe obrigar a andar mais nenhuma milha, porque ele já entende que você está subordinado. Mas se você ficar insistindo, brigando, fazendo confusão, quando terminar aquela milha que você vai ser obrigado a andar, ele vai lhe dar mais umas 2 ou 3. Olha que sabedoria maravilhosa de Jesus, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, quando lhe obrigarem a andar 1 milha, vá 2. Entendeu? E isso vai lhe dar muita paz e muita tranquilidade. Vamos lá para o Facebook, vamos ver o que é que o Facebook tem para a gente nessa oportunidade para a gente refletir, né? Vamos ver aqui. A gente começa falando aqui, olha, do convite que a gente faz para que as pessoas se inscrevam no nosso canal lá no YouTube, tá? Deixa eu botar aqui aquela explosão para convidar as pessoas. Então tá aqui o convite para que as pessoas se inscrevam, né? Aqui, olha, tem a primeira, lembrando que toda notícia tem a ver com o cristianismo por vários fatores. Ou porque um cristão está fazendo, ou porque o cristianismo está apoiando, ou porque o cristianismo está calado, e quem cala consente. Mas também tem a ver com o cristianismo, porque a gente não diz que é a maior religião do mundo, então esse maior religião do mundo tem que prestar para alguma coisa. Já que somos a maioria, já que somos muitos, tem que prestar. Para que uma maioria imprestável? Sem poder, sem condição de melhorar esse mundo. Entendeu? Mas não é para fazer briga e confusão, não. Isso não é do cristianismo. Nem por força, nem por violência. Esse é o jeito de Deus trabalhar. É sendo bênção. A gente muda o mundo sendo bênção e não brigando e não obrigando as pessoas a serem do jeito que a gente quer, mas é amando as pessoas, aceitando as pessoas do jeito que elas são, acolhendo as pessoas do jeito que elas são e não obrigando elas a não, tem que ser desse jeito, tem que ser dessa maneira. Isso aí é do cão, não é de Jesus. Não é de Jesus, né? Então tá aqui. A primeira notícia que eu tenho aqui para chamar a atenção é o seguinte: Malafaia, e aí não é um homem só, os Malafaias evangélicos do Brasil, tá? Malafaia é processado por fiel, ou seja, pessoas da igreja dele, provavelmente, a quem pediu voto. Processado, cometeu crime dentro da igreja, usou do ambiente e usou da autoridade para, entre aspas, você sabe como é que Malafaia pede as coisas, né? Tá, a gente vê toda hora aí na internet, né? Então, pediu voto, processado, cometeu crime. Ah, mas é para Jesus. Jesus não quebraria leis. Jesus, a orientação bíblica é que a gente deve honrar o rei, que a gente deve se submeter às autoridades. A autoridade aí não é presidente, não é senador, não. É a instituição, o país. E essa é uma lei. Igreja não é lugar para comício, direto ou indireto. Não é. Lá não é lugar para isso. Entendeu? Tá aí, primeira notícia. Outra notícia que tem a ver também, né? Tá aqui, Rio tem 8 candidatos bandidos, dizem Polícia Federal e Ministério Público. 8 candidatos que são considerados bandidos. Outros anos deve ter tido 20, 30, porque o Rio de Janeiro é uma beleza, uma maravilha, o Rio. O estado onde tem mais evangélicos proporcionalmente, tá bom? É o pior estado, é o mais violento estado, onde tem mais evangélico. É onde tem os milicianos evangélicos, onde tem os traficantes evangélicos. É o estado mais violento, onde existe mais cristãos. Não influenciam em nada. Talvez influencie, né?
pelo cristianismo que eu estou vendo aí, violento, cheio de confusão, e que gosta de arma, e que gosta de violência, gosta de dizer que bandido bom é bandido morto, esses tipos, que eu já vi, inclusive, evangélicos, fotos, o pastor fazendo questão de, com as ovelhas, na hora do culto, fazendo arminha com a mão. Esse tipo de evangelho, então, talvez até influencie para que o rio esteja desse jeito. Tira os evangélicos que o rio melhora. Que coisa, né? Onde chegamos? Tira os evangélicos que o rio melhora. Jesus precisa do diabo para atrapalhar o evangelho? Não. Dentro do cristianismo já temos diabos demais. O joio é demais para fazer isto. Não precisa da ajuda do diabo. Vamos ver mais aqui? E outra coisa, são 8 bandidos identificados. Tenha certeza, todos serão eleitos. Todos serão eleitos. E com a ajuda das igrejas evangélicas. Com a ajuda das igrejas evangélicas. Anote o que eu estou falando e depois verifique. Se eu não acertar completamente, mas vou bater na trave. Aqui tem outra informação. Aqui tem pastores e empresários bolsonaristas, não faz diferença. Pastores e empresários lavam dinheiro. Pastores e empresários. Veja só o evangelho que nós estamos mostrando ao mundo. Pastores e empresários já faziam isso. Mas pastores se juntaram a empresários para lavarem dinheiro. Esse é o cristianismo que a gente está mostrando ao mundo. O que mais? Está aqui. Fiéis evangélicos brigam entre si por política. É Jesus que faz diferença. Evangélicos brigam entre si por causa de política. Esse é o cristianismo que a gente está mostrando ao mundo. É claro que se trata de um cristianismo joio, claro, óbvio. Mas é o cristianismo que a gente mostra ao mundo. Porque o trigo está calado. Está vendo e assistindo tudo isso e se cala. Lá fora, quem cala, consente. Eles lá fora entendem que nós somos, farinha da mesma saca. Entendeu? Somos iguaizinhos a ele, então somos iguais, somos eles. O nosso silêncio nos compromete. Tá? E aqui, por último, tem uma notícia. Referendos falsos na Ucrânia violam direito internacional, diz chefe da OTAN. Mas quem é a OTAN para dizer isso? Se a OTAN, todos os dias, fere o direito internacional. Olha que bando, como o povo é mentiroso e hipócrita. A OTAN, todos os dias, ela fere o direito internacional para apoiar os interesses americanos. O que a América quer nos países é explorar, é enriquecer. Agora mandaram um satélite, uma sonda para se bater lá contra um asteroide, porque estão testando se quando vier um asteroide contra o mundo, eles podem fazer isso. A gente pensa que é com o dinheiro do bolso deles, né? É dinheiro do bolso da gente. É tirado do petróleo que o Brasil perdeu para favorecer eles. É tirado do petróleo de outros países que eles tiram grana. Eles abusam do dinheiro que eles tiram de outras nações. A OTAN está lá para isso, para ajudar nisso. OTAN, a CIA.
Quem mais? O Pentágono, a ONU. Então lá existem para facilitar esses assaltos americanos no mundo. Entendeu? Então, a OTAN não tem autoridade para dizer, não. Outra coisa, quando houve o referendo lá nas Malvinas, você sabe, né? Malvinas está perto da Argentina, sempre pertenceu à Argentina, a Inglaterra tomou aquilo, a Argentina tentou tomar, não consegue, até hoje não consegue, aí a OTAN é dos tantãs lá, mas a Inglaterra foi lá, fez um referendo, não queremos saber se vocês querem ficar com a Inglaterra ou querem ir para a Argentina. Aí não, aí tá certo. Aí a ONU aplaude, está tudo correto, está tudo bem. Porque é interesse americano que aquilo ali pertence à Inglaterra. Se os Estados Unidos dissessem, não, é da Argentina, aí a ONU ia tomar posição, não, Inglaterra, entregue, isso aí não é de vocês, é da Argentina. Mas Inglaterra e Estados Unidos é tudo saído da mesma fonte. Então o que acontece? Os Estados Unidos não vai se opor. Que se lixe a Argentina. Que se lixe a Argentina. Mas aí pode. Mas lá, os moradores lá dessa região que está sendo votado, não pode decidir não, tem que continuar na Ucrânia, porque interessa aos interesses americanos. A OTAN é câncer. A guerra lá está acontecendo por causa da OTAN. Desde o começo, em 2014, que não é o começo, né? Mas desde aquela época, a OTAN está se metendo lá para poder impor os interesses dela. Não dela, né? Que ela é puxa-saco apenas. Interesses americanos. Mas agora o referente está lá, não pode acontecer. O das Malvinas pode, mas o de lá não pode não. É tudo uma hipocrisia, é uma democracia, é uma liberdade hipócrita que tem aí, mentirosa, diabólica. E o pior de tudo, quem domina, quem dirige essa democracia falsa, mentirosa que está aí fora, são países que se dizem cristãos. Inglaterra, Estados Unidos, outros países que se dizem cristãos. É um bando, é uma quadrilha de países interesseiras. E dizem que o que eles querem é que é democracia. E a gente acredita. E a gente aplaude. E essa imprensa maldita que está aí, aprova. Porque recebe dinheiro de lá para fazer isso. Quem pagar melhor o amor ao dinheiro, é a causa de todo. A Bíblia que diz, né? Pois bem, quem pagar melhor para a imprensa, ela beija os pés. E a gente engole como sendo verdades. Eu estou fazendo jornalismo. E o que eu estou descobrindo é que o jornalismo que a gente tem não é jornalismo. Os jornalistas que estão aí apenas leem o que o editor ou o dono da imprensa ou o dono da emissora manda que ele lê. E ai de quem não lê. Então não são jornalistas. Aquilo ali é apenas apresentadores de notícias. Não são jornalistas. Jornalismo é outra coisa. Muito bem. Essas são notícias, né? Que tem a ver com o cristianismo. Aqui está o culto de hoje que nós estamos realizando, não é? Aqui está. Aqui hoje, quarta-feira. Vamos ver aqui quarta-feira o que é que nós temos aqui sobre a quarta-feira. Olha aqui. Hoje, dia 28 de setembro, dia da responsabilidade social do ensino superior particular. Responsabilidade social do ensino particular, né, no país. Da liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Muito confuso isso para muita gente, principalmente para os maus, né? Muito confuso. A outra coisa é Dia da Mãe Preta. Aí não é somente uma mulher ou as mulheres, né, nessa cor, mas as mulheres, toda uma crença, toda uma
institucionalização do que seja a Mãe Preta. Dia da Lei do Sexagenário, 1885. Está ligado também à questão da Mãe Preta. Dia da Lei do Ventre Livre, 1871. E Dia do Hidrógrafo. Também é Dia Latino-Americano e Caribenho de descriminalização do aborto. Descriminalização do aborto, né? E Dia Mundial de Combate à Raiva, tá bom? Então, esses são os dias, né, os comemorativos desse dia. Aqui tem orientações como fazer a vida melhor, testemunho busque como ser melhor luz e sal para seus amigos e conhecidos. Aqui tem também falando que hoje é o dia da personalidade provedora, tá? E dia do livro, da gente lembrar do livro de Obadias, né, no texto bíblico, e aqui está um dos ensinos daquele livro. Na continuação, tem aqui, esse aqui foi um vídeo que eu coloquei ontem. Aqui tem, olha, nomes influentes em Teixeira de Freitas. É uma pesquisa que a gente tem feito, nomes têm surgido, né, pessoas que no passado e no presente se mostram importantes para a existência e o desenvolvimento dessa cidade. Independente de igreja e religião, aqui está fazendo um convite a você. Passe pelo novo nascimento. Queira ter uma vida de perdão e paz com Deus, independente de igreja e de religião. O Espírito Santo saberá fazer a obra ideal com você. Aqui tem uma comparação, um estudo comparativo entre, né, direita e esquerda, e o que é que Jesus seria, né? Ou o que é que Jesus foi no seu comportamento, na sua maneira de ser, o que é que ele foi e o que é que ele ensinou, né? Então está aqui uma comparação interessante. Aqui tem um vídeo falando Jesus, porque disse que era um com Deus. Por que Jesus falou que ele era um com Deus? Aqui tem um estudo sobre cidadania, um vídeo sobre notícias do cristianismo, um vídeo sobre pragas do Egito, foi Deus quem mandou. Outro vídeo sobre Jesus no segundo ano do ministério dele. Babilônia do cristianismo joio, um estudo também sobre isso, não é? Aqui tem esse programa que nós estamos instituindo, né, na questão de atendimento psicológico para as pessoas que precisam, né, de alguma forma, e todo mundo precisa, né? Mas os que precisam e têm algumas dificuldades para pagar. Então, estamos abrindo alguns horários, né? Não são muitos, porque não tem condição, mas estamos abrindo alguns horários e estudando com as pessoas o que é que elas podem fazer dentro da possibilidade delas, o que elas podem remunerar para que esse serviço possa acontecer. Aqui tem o convite do Psicalme, nos deixe te ajudar na sua dor e angústia. Aqui tem um momento do culto de ontem, né, que nós conversamos. Aqui é o culto completo de ontem. Outro momento do culto de ontem e outro momento do culto de ontem, tá bom? Então é isso, né? Esses são momentos que a gente lembra aqui no Facebook, tá certo? Muito bem. Deixa eu ver aqui como é que tá para melhorar aqui essa situação. Ok.